Fala, Samurai, beleza? Felipe Autor por aqui em mais uma Masterclass. E hoje, nessa Masterclass, a gente vai construir esse joguinho aqui, que é o jogo Ping Pong, né? É o famoso jogo Ping Pong que você deve ter visto aí em algum lugar. Talvez se você tiver a mesma idade que eu, sei lá, perto dos 40 anos, você deve ter jogado um Atari na vida e jogado lá o jogo Ping Pong. Mas se você também não tem próximo dessa idade, você deve ter visto ou jogado um carinha desse daqui em algum lugar. E hoje nessa Masterclass eu vou te ensinar a criar esse joguinho aqui, beleza? Mas talvez você esteja se perguntando, cara, mas pra que você vai me ensinar a criar esse jogo, velho? Eu quero criar um CRUD, eu quero aprender programação pra entrar no trampo, etc. Cara, segue o que eu tô falando. Jogos e esses esquemas básicos são as principais fontes de aprendizado. E por que que o jogo e por que que um jogo é bacana? Porque quando você cria um jogo, cria algo visual e vai implementando todas as regras de física, de raquete, da bolinha, de, enfim, quicar a bolinha nas laterais, você vai conseguindo fixar a lógica de programação. Então, se você está com muita dificuldade agora em eventualmente conseguir criar algoritmos mais complexos, conseguir sair ali do zero. Sei lá, às vezes você fica ali travado, o cursor piscando e não consegue sair do lugar, ou tem dificuldade em entender algoritmos complexos. Isso significa que você tem alguns problemas de lógica a resolver. E esse joguinho muito provavelmente vai te ajudar. Esse joguinho aqui a gente fez em HTML5 e JavaScript puro, então não tem nenhuma biblioteca, o que faz você conseguir cada vez mais entender esses fundamentos e conseguir avançar depois em frameworks mais avançados como Angular, Vue, React, Node.js e tudo mais, beleza? E esse jogo, esse projeto é um dos projetos que estão aqui na comunidade Dev Samurai de Programação, que tem aqui atualmente mais de 60 cursos, 23 projetos, e você vai encontrar aqui o link na descrição ou nos comentários aqui fixados, beleza? Vamos lá, vamos começar a criar o nosso projetinho aqui. O que que a gente precisa para criar o nosso projetinho? O nosso projetinho, ele deve ser criado utilizando o Visual Studio Code, beleza? Então, se você não tem acesso ao Visual Studio Code, é só você entrar aqui no Google e digitar VS Code, você vai entrar aqui no primeiro site e você vai fazer o download, ok? Para continuar também esse exercício de hoje, você deve ter instalado a extensão Live Server, ok? Extensão Live Server é essa extensão aqui que você localiza aqui na guia de extensões e basta você clicar em instalar, beleza? Vamos lá então fazer aqui o nosso joguinho. Deixa eu só me organizar aqui, deixa eu só abrir e criar o nosso primeiro arquivo. Então, uma vez que você estiver aqui com o Visual Studio Code rodando, beleza? Basta você pressionar aqui Ctrl N e lembrando que tudo que eu estou falando aqui tem uma conotação que eu sei muitas vezes básica, então eventualmente você fala, pô, já sei criar um arquivo aqui dentro do Visual Studio Code. Mas fica tranquilo, segue aqui comigo porque às vezes tem pessoas que são mais leigas e não conseguem, beleza? Então vamos lá. Então uma vez que você pressiona aqui Ctrl N ou vai no File, New File, você clica aqui em Markdown ou a opção que esteja selecionada aqui para você e você digita aqui HTML, beleza? Pressiona o Ctrl S ou vem aqui pelo menu Save e você vai chamar esse arquivo de index.html, beleza? Aqui ó, index.html. E por que é importante chamar de index.html? Porque senão o seu live server não vai funcionar. Beleza? Então você salva numa pastinha, deixa em algum lugar separado. Quando você salvar, ele vai aparecer aqui, mas ele ainda vai estar vazio. Você precisa criar uma estrutura, ok? Aqui de arquivos, de tags e tudo mais para o HTML funcionar, ok? Primeira coisa, você precisa criar aqui a estrutura básica do HTML5, ok? Que por sorte no Visual Studio Code já tem um snippet para isso. É só você digitar HTML e ele vai aparecer essa opção aqui, ó, 2.5. Aqui você vai colocar um título, jogo Ping Pong, ok? E aqui, só para a gente começar, a gente vai colocar aqui, ó, dentro do H1, uma palavra escrito teste, por exemplo, tá? Beleza? Aqui aumentei o zoom aqui para você. Teste. E daí o que você vai fazer? Você vai vir aqui onde está Go Live, vai clicar e ele vai iniciar um servidorzinho aqui interno para você e ele vai mostrar a porta que esse servidorzinho está rodando. Você vai clicar
aqui no seu navegador, beleza? E você vai entrar aqui na barra de endereço, digitar localhost 5.500, ou seja, a porta que ele está mostrando aqui para você. Ele já mostrou aqui para gente, escrito teste, ok? Se por um acaso o seu live server não esteja funcionando, por algum motivo que seja, é só você ir na pasta que você salvou o seu arquivo index.html e dar 2 cliques que ele também vai funcionar, tá? Mas eu já estou explicando aqui para você um jeito um pouco mais prático e moderno de fazer as coisas funcionar. E bem, eu já deixei separado aqui alguns slides para a gente conseguir visualizar melhor a solução e você entender no passo a passo. Eu não vou ficar repassando aqui slides como se fosse numa aula chata, mas eu vou utilizar isso daqui porque é o recurso visual que eu tenho para mostrar todos esses detalhes e você entender tudo direitinho, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer para desenvolver o nosso jogo é separar o nosso projeto em algumas fases de desenvolvimento. A primeira fase que eu vou fazer aqui com você nessa Masterclass é desenhar os objetos de forma estática. O que significa estático? Que eu vou pegar aqui o nosso HTML, vou desenhar aqui os elementos através de comandos, ok? E depois eu vou pegar esses objetos, vou dar-lhes movimento e depois a gente vai aplicar a física de jogo, que é, por exemplo, fazer a bolinha rebater na parede, na raquete, ou ela passar ponto a ponto, beleza? Então segue aqui comigo que a primeira coisa que a gente precisa fazer dentro do nosso HTML é limpar o nosso teste e digitar aqui a tag Canvas. O Canvas vai ser a tag que a gente vai utilizar para desenhar todo o nosso campo e desenhar todos os objetos que a gente tem para fazer lá, beleza? O Canvas, ele está dentro da API nova do HTML5, ok? E ele serve basicamente como uma folha em branco que você consegue, através de comandos, beleza? Fazer desenhos lá, ok? Esses desenhos são feitos através do JavaScript, portanto você tem que abrir aqui a tag script e dentro da tag script aplicar todos os comandos que eu vou colocar aqui para você, ok? Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um contexto dentro do Canvas. Esse contexto, novamente, é criado para que a gente possa aplicar os objetos e desenhar aqueles objetos que são o fundo de gramado, linha central, raquetes e bolinha, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é recuperar o Canvas, o elemento Canvas do HTML. Se você já é meu aluno, você sabe que isso aqui faz parte do nosso curso de JavaScript, do módulo que eu falo sobre DOM. Mas se você não é nosso aluno, não tem problema ainda, que eu vou explicar para você. O que é o DOM? É a árvore que tem de elementos dentro do nosso JavaScript que permite que eu possa recuperar esses objetos, ok? E utilizar eles dentro do nosso código JavaScript, alterando as suas propriedades, inclusive as propriedades visuais, como, por exemplo, cor do campo, cor da bolinha, validação de formulário, fazer basicamente qualquer coisa com aqueles elementos que eu tenho lá dentro da nossa memória, ok? Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o Canvas Element, então você vai perceber aqui que esse element significa o elemento do nosso Canvas, e eu vou colocar aqui, ó, document.query selector, e aqui com o nosso query selector eu vou recuperar o objeto Canvas. Para quem não sabe, o query selector ele recupera elementos do nosso DOM, ok? E armazena isso através de constantes ou variáveis, ok? Uma vez que eu recuperei aqui o nosso objeto Canvas, eu agora vou criar o nosso objeto de contexto. O Canvas permite criar elementos em 2D ou 3D, e por isso você, com getContext, um comando aqui do Canvas Element, você precisa declarar qual é a sua intenção, se vai ser cenário 2D ou 3D. No nosso caso, vai ser o 2D por questão de simplicidade, ok? Então vou colocar aqui, ó, const canvas ctx de context igual a canvas element get context, ok? O get context, aqui a gente vai determinar que eu quero contexto 2D. Mas antes da gente prosseguir com o nosso código, olha só que interessante. Aqui eu tenho duas variáveis declaradas, duas constantes declaradas, uma abaixo da outra, utilizando a mesma palavra-chave, né? Então, dentro do JavaScript, a gente pode resumir aqui
colocando apenas o vírgula, ok? No momento que a gente salvar, ele vai entender que o canvas element é uma constante, assim como o canvas context é uma constante. Meu Deus, o que é uma constante? Constante é uma variável que a gente declara e não pode mudar valor depois. Isso facilita bastante a gestão de memória do JavaScript, porque ele já sabe que ele pode armazenar numa área específica e ele não precisa ficar alterando isso, criando todos esses mecanismos, e é legal também para dar mais segurança ao seu código, ok? Aqui ainda a gente vai criar agora uma função que eu vou chamar de setup, então a gente vai colocar aqui function setup, ok? E a gente vai colocar aqui, ó, function draw. A função draw, ela vai ser a função responsável por desenho, ok? E aqui a nossa parte principal do nosso script, eu vou chamar o setup, que vai dar todo o início desse funcionamento, e depois a função draw, ok? Bom, como é que vai funcionar agora essa função setup? A função setup, ela basicamente serve para definir as dimensões do canvas element e do canvas context, porque no momento que a gente cria essa tag, cria esse contexto, a gente precisa na sequência definir a sua largura e a sua altura. E a gente vai fazer isso utilizando aqui esses comandos, que seria o canvas element.if, e ele vai receber os valores de window.innerWidth, beleza? Assim como o context, ctx, Windows, ok? Só que eu também preciso fazer a mesma coisa, perdão, aqui é o Canvas Element, eu também preciso fazer a mesma coisa, só organizar aqui, então eu tenho largura e altura, eu preciso fazer a mesma coisa com o nosso Canvas context, ok? Então eu preciso fazer isso daqui. E veja como as coisas ficam repetitivas aqui dentro do JavaScript. E, aliás, essa vai ser uma aula em que você vai aprender vários truquezinhos de sintaxe do JavaScript, que inclusive podem ser alguns que você ainda não sabe, ok? Então veja que aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso resumir dessa forma, então que o Canvas Element é igual ao Canvas Context, que é igual ao innerWidth, beleza? Eu posso também fazer a mesma coisa aqui, ok? E assim a gente resume algumas linhas de código, que é igual, a gente resume algumas linhas de código aqui, deixando o nosso código mais limpo, ok? Então o setup define qual que é o tamanho, as dimensões do meu campo e também do meu context, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Agora eu vou desenhar com você o gramado, que é o fundo lá que a gente precisa desenhar para que o nosso campo fique bem direitinho, bem certinho, verdinho e tudo mais. Só que antes disso, segue aqui comigo qual que vai ser a estratégia de desenho. Veja que inicialmente aqui eu tenho então um retângulo que ele é verde, ele ocupa toda a dimensão do campo, não é verdade? E esse retângulo, dentro da nossa API de Canvas, ele pode ser utilizado o comando rect para desenhar, rect rectangle, ok? Então, perceba que esse comando ele tem a seguinte diretriz, ele tem 4 parâmetros que definem qual vai ser o ponto inicial x e y de desenho e também as dimensões de largura e altura. No nosso caso, ele vai ser 0, 0, então ele vai iniciar no canto superior esquerdo, ok, da nossa janela e vai percorrer a largura, que é a largura da nossa janela interna, e a altura, que seria a altura da janela aqui também, beleza? Formando esse quadrado. Uma peculiaridade aqui do Rect, da API de Canvas, é que o nosso incremento, ele não é vertical, ele não é vertical no sentido de ir para cima, mas sempre para baixo. Então, quando eu, por exemplo, somar 10 no y ou 100, ele sempre desce, né? Ele sempre vai para baixo e não para cima, como a gente está acostumado num gráfico cartesiano. Não sei porque é assim, só sei que é desse jeito, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer agora? Primeira coisa que a gente precisa fazer é chamar o Canvas Context e a gente sempre desenha nesse objeto aqui, ó, Canvas Context, ok? Ponto Fill Style. O Fill Style vai definir qual que é o estilo de preenchimento, né? Preenchimento, estilo. E o estilo de preenchimento vai ser essa cor aqui, ó, 286047, que é a cor do verde que você está
Opa, quase derrubei as coisas aqui. A cor do verde que você está vendo, ok? E agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai chamar o comando, ok? Fill Rect. O Fill Rect, ele vai dar um preenchimento de um retângulo partindo do 0, 0, ou seja, partindo do início da nossa tela até o window, até a largura da nossa window, da nossa janela, e considerando a altura da nossa janela. E bem, então agora, no momento que eu abro a minha janela, eu vou ver aqui um grande gramado verde. Beleza? Só que ele ainda tem alguns probleminhas aqui, como por exemplo, ele está mostrando barra, ele está colocando aqui esse espaçamento. Isso é por conta do efeito de padrão de espaçamento que o navegador carrega para uma área de documento HTML, ok? Para a gente conseguir anular esse efeito, eu preciso fazer uns comandos de CSS Reset. Então, para isso, eu abro aqui dentro da minha tag head um style, coloco aqui asterisco, abro essa chave, fecho aqui e coloco esses comandos, overflow hidden, margin 0 e padding 0, ok? E daí a gente vai ter esse campo bem bonitão. Então, com isso daqui, a gente já tem a função de desenho do nosso canvas utilizando aqui o nosso Fill Rect. Agora, na sequência, a gente precisa desenhar a nossa linha central e para isso eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui, ok? Se a gente vier aqui agora, no nosso PowerPoint aqui, na apresentação que eu tenho, eu vou ter que executar um comando Fill Rect, como você sabe, é essa linha aqui central que eu estou falando, e ela é, na prática, um retângulo, tá certo? Só que não é um retângulo que ela ocupa toda a janela, por exemplo. Ela é um comando que ela inicia aqui com X, como a largura do campo dividido por 2, ou seja, eu vou pegar a metade, idêntico, ok? Só que o X, como eu disse, ele inicia aqui nessa porção. Então eu tenho que pegar, colocar o X no meio do nosso campo e deslocar a metade da espessura da nossa linha, ok? Então, olha só, menos a espessura da linha. Então, eu vou colocar aqui o campo, considerando o campo dividido por 2 menos a espessura da linha, ok? O Y como 0, ou seja, eu quero que ele bata lá no teto. O L vai ser a espessura da linha, então a gente vai ter uma espessura de linha que vai ser de 15 e a altura vai ser a altura do campo, ok? Então a gente vai colocar aqui o próximo comando. Agora, se você perceber, as faixas do campo, né, as linhas do campo são as linhas brancas, naturalmente, né? Então agora a gente precisa colocar um fill style de FFF, FFF. São 6 Fs, ok? E com isso a gente cria a cor em X aqui, que é a cor branco, ok? Agora, na sequência, o que que a gente precisa fazer? Eu vou definir aqui contigo, por hora, uma constante chamado line_width, ok? Esse line_width, ele vai ser o tamanho de 15 e a gente vai utilizar por hora essa constante para a gente fazer alguns cálculos aqui, ok? Então agora eu vou utilizar o Fill Rect, ok? Que ele vai ser então a largura do campo dividido por 2, isso daqui, ó, aqui na prática a largura da janela dividido por 2, ok? Menos a espessura da linha, ok? Dividido por 2, beleza? Vírgula, y que vai ser 0. Aqui eu vou colocar a largura como a espessura da linha, ok? Aqui. E a altura vai ser a altura do campo, que é a própria altura da janela, beleza? Com isso a gente cria esse comando aqui, que é a função de desenho do retângulo, né? Olha só que interessante, ele criou uma linha exatamente no meio do campo da forma que a gente colocou aqui. Só revisando rapidamente, porque talvez você possa ter se perdido. Só lembrando que pause o vídeo, vá digitando com calma. Eu já estou bastante acostumado a digitar essas coisas. Já dei essa aula aqui do jogo do ping-pong várias vezes aqui dentro da comunidade, que você pode achar aqui dentro dos projetos básicos aqui no link da descrição, no comentário fixado. Mas só voltando aqui, o Fill Rect, ele precisa da orientação de x, y, largura e altura. E só revisando aqui, no nosso caso, x é a largura do campo dividido por 2 menos a espessura da linha dividido por 2 para ele deslocar meia linha para o lado, 0. Espessura, altura do campo, ok? Então, com isso, a gente constrói a linha. Um dado importante para quem trabalha com Canvas é que você precisa imaginar que a cada comando que você coloca aqui
de fill, por exemplo, vai ser um comando que ele vai colocando como se fosse sanduíches, camada por cima da outra, tá? Então, se você tivesse aqui, por exemplo, que imaginar a grama tá aqui embaixo e a linha tá desenhado bem aqui em cima, literalmente, né? Então agora, o que que a gente precisa fazer? Esse daqui é o desenho da linha central. Esse daqui é o desenho do campo, ok? E o próximo é o desenho das raquetes, ok? O desenho das raquetes vai seguir uma estrutura bastante parecida, ok? Só que ela não vai ter toda a altura do campo. Ela vai ser x de 10. Por que de 10? Perceba que se eu der um zoom aqui, ó, olha só, tem essa distância aqui. Essa distância aqui, ela é a distância de 10, ok? O y vai ser um y aleatório. Por que que eu falo aleatório? Porque depois a gente vai animar, a raquete vai ficar se movimentando. A largura dela é a mesma largura da espessura da linha central, ou seja, espessura da linha, e A vai ser a altura da raquete, que ela vai ser de 200, ok? Então vamos lá, vamos fazer o desenho da raquete. Aqui eu vou colocar de novo o freestyle, nem precisava, tá? Porque o freestyle, uma vez que eu defino ele, ele guarda esse valor para os próximos, mas isso aqui vai ser útil quando a gente colocar todos esses comandos aqui em objetos. E sim, nessa aula você vai aprender os primórdios da programação orientada a objeto através de jogos. Então você vai conseguir, por exemplo, colocar regras específicas para aquele objeto bola. Ok? O que é muito legal, principalmente porque você vai estar fazendo isso dentro do JavaScript sem o uso de nenhuma outra complicação ou bibliotecas ou coisas que talvez possa te confundir nesse estágio inicial dos seus estudos, ok? Então aqui com o fillRect, lembrando que eu vou ter o x de 10, ok? Então eu vou criar de novo mais uma constante aqui que eu vou chamar de gap, ok? Gap de x é igual a 10, então eu vou chamar, deixa eu só colocar vírgula aqui, senão ele vai dar problema. Gap de x, ok? Gap de x, então veja, ele desloca 10. O y, como eu disse, é um aleatório, né? Então vou colocar 240, porque vai ser uma posição vertical da raquete. Largura vai ser a espessura da linha, que eu já defini aqui, ó, como line width, ok? E aqui a altura da raquete é a altura de 200. Então, com isso, a gente já tem a nossa raquetinha aqui desenhada, ok? Agora, eu preciso desenhar a raquete direita. Então, esse aqui é desenho da raquete esquerda. E aqui, no próximo, eu vou ter desenho da raquete direita. Eu vou definir basicamente os mesmos comandos, só que agora eu quero mostrar aqui para você qual que vai ser a estratégia da raquete direita. A raquete direita, ela vai lá do outro lado do campo, então ela vai ser a largura do campo menos a espessura da linha menos 10, ou seja, o meu x está batendo aqui na pontinha, olha só, ele está batendo aqui, então eu preciso considerar toda a largura do campo, menos esse espaço, menos a largura da linha. Beleza? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, qual que é a largura do campo? Deixa eu apagar todos esses comandos aqui. Qual que é a largura do campo? É a minha própria janela, ok? Menos a largura da linha, menos a minha distância, aquele gap que eu dei de x, ok? Qual que é a altura? De novo, aleatório, que eu vou colocar 200. Aqui a espessura é line width e a altura é 200, ok? E com isso eu crio a outra raquete aqui. Bacana? Então a gente tem agora, só revisando aqui nos comandos, eu tenho o desenho do campo, que é o fillRect, que vai ocupar a janela inteira, desenho da linha central, que é naquele estilo que a gente colocou, eu vou posicionar ela ali no meio, ok? Desenho da raquete esquerda, que é lá colado aqui no início, quase no 00 do meu canvas, ok? Do meu canvas, que eu quero dizer desse elemento canvas aqui, que representa a nossa janela, e da direita vai ser o x, que é basicamente toda a largura do meu campo descontado de alguns valores aqui, como largura da linha, o gap e tudo mais. Bacana? Agora chegou a hora da gente desenhar a bolinha. E a bolinha, ela tem uma particularidade, tá? Porque eu poderia, obviamente, desenhar com fillRect, mas seria uma bola quadrada, tipo aquela bola que o Kiko fala lá, que o Chaves fala na bola quadrada. Nem sei porque eu tô lembrando disso, beleza? Ou eu tenho que desenhar aqui uma bola redonda. Então eu optei aqui a desenhar uma bola redonda. Só que dentro do Canvas, ele não tem uma API que seria o Circle, por exemplo, que eu desenho lá com o círculo. Eu só tenho o Arc, que é
desenhar segmentos de círculo. Claro que com o Arc eu consigo desenhar um segmento inteiro, só que antes disso eu preciso mostrar aqui para você como o Arc funciona, beleza? Eu vou mostrar aqui utilizando o meu laserzinho aqui da minha lousa, beleza? Então você precisa entender que o Arc ele vai ter alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a posição X e Y da nossa circunferência, que é representada por esse pontinho verde, e não fica assustado com isso, tá? Isso aqui é só uma animação para você entender. Se você já bateu o olho ali no pi e já ficou preocupado, cara, fica tranquilo que eu vou mostrar para você todos os detalhes, ok? R representa o raio dessa circunferência e aqui representa o segmento do arco que a gente vai desenhar. Então, na nossa circunferência, eu separei aqui, ó, 4 segmentos de circunferência, beleza? Em que ela inicia, ok, pelo ponto 00. Então, veja, ponto 00. Então, eu tenho 0 vezes math.pi, ok? Isso aqui é o ponto pi dentro do JavaScript. Se eu quiser migrar para esse próximo segmento, desenhar 1/4 de circunferência, eu preciso colocar o quê? 0, ele parte do 0 até 0,5 vezes π, beleza? Olha só, então eu coloco 0 e 0,5 vezes o π, beleza? Se eu quiser desenhar meia circunferência, como é que eu faço? Eu coloco aqui 1 vezes math.pi. Se eu quiser desenhar 3/4 de circunferências, 1,5 vezes π. E se eu quero desenhar uma circunferência inteira, eu faço 2 vezes math.pi. E é esse comando que a gente vai utilizar aqui, tá? O arc xy r0 2 vezes math.pi. Essa parte aqui, ó, final do comando arc, ela é fixa. A gente não vai ficar desenhando metade de uma bola. Mas eu tinha que criar essa explicação aqui para você, só para você saber da onde havia surgido aqui o 2 vezes π. Senão você ia ficar achando que isso daqui seria algo aleatório, beleza? Vamos desenhar então aqui o nosso arco, que seria a nossa bola, tá? Então vou colocar aqui desenho da bola, beleza? Aqui a gente define o fio.style, só que a bola, ela não tem um fio arc, ok? Ela tem aqui os comandos que seriam o comando de arc, o begin path, o arc, o fio, para ela poder fazer o que o fio rect faz direto, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, canvas context, ponto, begin path, esse é o primeiro comando. Eu vou colocar aqui o segundo, que seria o comando fio, e aqui nesse intervalo que eu desenho o arc. Então ficaria canvas context, ponto, arc. Lembrando que eu vou colocar aqui a posição XY aleatório, fixo, eu vou colocar 120, 240. O meu raio da bolinha vai ser de 20, 0, que é o primeiro parâmetro do arco, aquele pontinho azul, 2 vezes math.pi, ok? E aqui a gente vai colocar false, que eu quero o sentido anti-horário de desenho, beleza? Então com isso a gente desenha aqui, ó, a nossa bolinha, tá? Então vou dar uma olhada aqui e olha só a bolinha aqui. Nessa parte que você chegou, você já tá de parabéns, porque você já conseguiu fazer 1/3 do projeto. Você já conseguiu criar sua estrutura HTML, criar todos os elementos aqui do Canvas desenhado na tela. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora começa a chegar a parte mais legal, que é a parte de animação do nosso jogo. Então, bacana. Agora, o que a gente vai fazer só para você entender? Agora a gente vai começar a organizar o nosso código, ou começar a preparar ele, criar uma estrutura aqui basicamente de orientação ao objeto, para que a gente possa começar a evoluir. Porque da forma como tá, a gente até poderia implementar, por exemplo, as funções de desenho, as funções da bolinha e tudo mais, só que a gente ia criar como se fosse como a gente que é mais velho de programação, eu, por exemplo, já estou completando 24 anos de programação de profissão ininterrupta, é criar um código macarrônico, em que eu tenho que ficar criando aqui variáveis globais, ficar fazendo algo que depois, no futuro, cria-se uma má prática, né? Porque você acaba ficando ali mal acostumado com algumas coisas, tá bom? Então, mesmo que nesse momento não faça sentido para você, nesse momento da aula, você vai ver que ao longo dessa nossa Masterclass, você vai entender os benefícios de se trabalhar
com programação orientada ao objeto, ok? E claro que aqui a gente não vai ter objetos muito complexos. Objetos que eu quero dizer, não objetos de desenho, mas regras de negócio muito complicadas. Por exemplo, quando eu tenho uma programação ali de uma nota fiscal, ok? Em que aquela classe, aquele objeto tem vários métodos, funções. Aqui vamos ter funções e propriedades básicas, como por exemplo a bolinha. A bolinha vai ter as propriedades de x, y, vai ter ali o seu método de movimentação, o seu método de desenho, o que é uma vantagem para você nesse momento, porque você vai conseguir entender os fundamentos e principalmente para você que já tentou aprender antes. Isso daqui é mais importante para você ainda, tá? Então vamos lá. Vamos começar a separar aqui quais são os objetos. São alguns objetos: o campo, a linha, raquete e bolinha, ok? Então o primeiro objeto que eu vou criar aqui é o campo. Então eu vou colocar aqui const field, ok? E aqui dentro do JavaScript a gente pode declarar um objeto simplesmente colocando aqui essas chaves, ok? O nosso field, ele vai ter as propriedades largura, que eu vou colocar aqui por hora como 0, altura, vou colocar também aqui por hora como 0, ok? E também o método draw. O método draw, ele vai acompanhar aqui basicamente todos os objetos, né? Porque ele é uma das funções principais, porque para mostrar na tela eu preciso desenhar. Então draw acaba virando uma propriedade, só que ele recebe, ao invés de um número, uma função. E isso daqui a gente chama de função anônima. É uma função que ela não tem um nome aqui, ok? Mas ela é atribuída para uma propriedade, ou ela também pode ser atribuída para uma outra constante, para uma outra variável, e você pode utilizar aquela variável e chamar a função que está atribuída para ela, ok? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, ok? O nosso código que desenha o campo, ok? Só que ao invés da gente definir aqui o innerif, o window e tudo mais, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir aqui, ó, olha só, o w, vou atribuir diretamente para cá, ok? E aqui eu vou atribuir diretamente para cá. Eu atribuí esses valores a essas propriedades. Então, quando o JavaScript, o interpretador, passar por aqui, o que ele vai fazer? Opa, essa propriedade eu preciso atribuir esse valor aqui que vai vir lá do nosso DOM, do nosso navegador. E no momento que essa função é chamada, a função draw, que a gente vai ter que chamar ela ali embaixo, eu vou fazer o quê? Ele começa iniciando de 0, 0, só que agora, em vez de eu colocar isso daqui de novo, o que eu vou colocar? O this.w. O this é uma propriedade especial que qualquer objeto do JavaScript possui que faz a referência a ele próprio, ok? Então eu vou fazer a referência a mim mesmo, no caso field, e vou pegar a propriedade w. Aqui eu vou pegar a propriedade h, ok? E aqui, o que eu vou fazer? No método draw, na minha função central draw, eu vou chamar field.draw. Veja só que interessante. Basicamente eu faço a mesma coisa. O resultado vai ser igual. Só o que acontece? As coisas vão começar a ficar muito mais organizadas. Se eu vier aqui no meu navegador e fazer um refresh aqui na tela, eu vou continuar vendo o campo verde, as linhas brancas aqui, beleza? Só que como eu disse, o benefício vem depois. Você recebe esse benefício depois à medida que você vai desenvolvendo o seu código, ok? Aqui ainda, o que a gente vai fazer? Um método, um objeto line, ok? De novo, ela vai ter aqui, no nosso caso, ele vai ter H e W, né? Então ele vai ter aqui o W, ok? Que vai ser o line, que vai ser 15, né? Agora aqui eu vou terminar, eu vou apagar aquela constante, não faz nenhum sentido. H vai ser field, ponto H, e olha só, a gente recuperando o nosso investimento, né, de código, eu pego aqui a propriedade de altura do nosso field. Ah, mas como que o cara lá calculou a altura do field? Imagino eu aqui sendo line perguntando. Cara, você não precisa saber como o field pega a altura, você só precisa pegar a altura de field, né? Então essas coisas aqui começam a criar todos esses benefícios, tá? Então eu tenho aqui o método do draw, que é uma função anônima, e aqui basicamente eu vou criar uma função
de desenho da minha linha, ok? Aqui, novamente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu field.w, ok? Aqui eu vou pegar o this.w, porque agora eu tenho a minha largura de linha, e aqui eu tenho o quê? O this.h, beleza? Olha só que interessante, ficou, então, field.w dividido por 2, menos a minha largura, que é 15, dividido por 2, 0 de y, altura, perdão, largura, que é o 15, fixo aqui, e a altura, que é a altura do meu campo, ok? Veja que interessante. Agora, em vez de eu criar todo aquele comando, eu coloco line.draw, ok? E assim a gente vai fazer para as raquetes e também para as bolinhas, tá? Então, vou colocar aqui, ó, const left pedal igual ao objeto que eu vou colocar aqui, ó, como xy, x 0, y 0. Vou colocar aqui w como line.w e aqui o h eu vou colocar eventualmente 200, ok? E aqui eu vou colocar o draw, recebe uma função anônima. E aqui eu vou colocar o meu desenho da raquete, tá? Então, no nosso caso, vai ser o quê? Aqui ele continua tendo um gap de 10, então ele vai ser 10. A minha altura vai ser o dis.y, que seria, nesse caso aqui, eu havia colocado 240, ok? X é o gap de x, então, perdão, aqui na gap de x é dis.x, então eu tenho o meu x, que é esse gap aqui, é aquela distânciazinha de 10, a altura que eu coloquei aleatório aqui de 240, em vez de ter line width, eu vou colocar dis.w, e aqui eu vou colocar dis.h, ok? E aqui também eu já vou começar a construir o right pedal, const pedal é igual a mesma questão. Então, x agora aqui vai ser desenho da direita. Deixa eu só colocar aqui, ó, desenho da direita. Então, x passa a ser isso aqui, ok? Então, ao field.w, aqui passa a ser line.w, a largura da minha linha, e aqui passa a ser o gap de x. Então, o x está fechado, y também, line passa a ser w e esse h. Então, olha só, eu tenho, para esse caso, o dis.x, aqui o dis.y, aqui o dis.w e aqui o dis.h, que é exatamente o mesmo comando de cima. Só muda as propriedades aqui do right pedal, ok? Então agora eu venho e coloco left pedal.draw e aqui eu coloco right pedal.draw. E se para você tiver muito rápido, você que é o iniciante, nossa, eu não tô entendendo, você tá digitando muito rápido, assiste uma parte, volta, assiste outra parte, volta, ou então assiste essa aula, essa masterclass inteira e depois volta fazendo. O bom de você estar assistindo vídeos é isso, né? Que você pode fazer dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o ball. Igual ao objeto ball, ele vai ter x, eu vou colocar aqui 0, ok? Y, eu vou colocar 0. Raio, eu vou colocar 20. E basicamente é isso, ok? E aqui o nosso draw, que é um function, que ele vai executar a função de desenho. Aqui eu vou recuperar esses valores e agora eu vou colocar o meu x, havia colocado 120, o y 240, o raio 20, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, dis.x, dis.y, o raio, e como eu comentei, essa parte aqui é fixa. E o meu ball, ele vem aqui e eu coloco o meu draw. E veja só que interessante, olha só que bacana como tá ficando o seu código. Eu sei que eu preciso chamar aqui o draw para desenhar. E a função draw sabe que ela precisa chamar cada elemento e chamar a sua função respectiva
de desenho, e essa função respectiva, ela é especializada em desenhar aquele objeto. Então, por exemplo, eu como função draw, eu não preciso saber como que se desenha um campo. Eu simplesmente falo assim, campo, se desenhe, tá? Isso daqui é muito bacana, porque daqui a pouco, aqui no Draw, eu vou colocar a função de animar. E daí a função Draw principal, a de desenho principal, só vai ter que fazer o quê? Cara, desenha e se move, se vira, entendeu? Assim como o Ball, eu vou colocar as regras lá dentro. Então isso vai deixando o seu código extremamente limpo. E se você quiser saber de onde eu tiro essas coisas, é desse livro aqui, ó, O Código Limpo, escrito pelo Robert C. Martin, ok? Ou o Uncle Bob, carinhosamente chamado de Tio Bob. O Código Limpo tem essa versão em português, também tem em inglês. O pessoal gosta também da versão em inglês, mas dependendo se você é fluente ou não, você pode ler esse livro aqui. Esse livro, só comentando, ele não é um livro para iniciantes, mas é um livro que você deve ter ali na sua prateleira, na sua biblioteca, para você sempre consultar, independente da sua experiência. Por quê? Porque você tem ele, e ele é um livro que você lê e relê várias vezes, e sempre que quando você revisar o conteúdo dele, você vai ter essa possibilidade de aprender de novo, tá? Tem bastante dicas aqui, ok? Nesse livro, e também esse mesmo livro eu utilizo como base para todos os outros projetos da nossa plataforma aqui, ok? Da nossa plataforma, que eu já disse que ela tem aqui mais de 60 cursos, 23 projetos, então você tem aqui no link da descrição ou no comentário pinado aqui, o primeiro comentário, você pode acessar aqui, beleza? Então olha só que interessante, eu tenho esse cara aqui e agora chegou o momento da gente começar a animar. E a primeira animação que eu vou fazer é da nossa bolinha, tá? Só que antes da gente fazer a animação, eu preciso mostrar para você como que a gente consegue fazer uma animação que respeita o frame rate da sua tela. Como assim frame rate? Olha só, a gente basicamente vai fazer assim, tá? Eu vou fazer aqui um código análogo só para você entender como que funciona. Basicamente, uma animação seria assim, ó. While, ok? Aqui eu coloco ela dentro de um loop infinito, então, portanto, eu coloco um true aqui, while true, isso roda para sempre. Aqui eu colocaria a minha função de desenho, ok? Só que essa função de desenho, da forma que ela está aqui, ela vai fazer o quê? Dependendo do seu computador, se é um computador bastante rápido, ele vai passar aquela bolinha ali, você não vai nem enxergar. Se for um computador mais lento, ele vai lá, bolinha, bolinha, você... enfim. Então você tem que normalizar isso. E como que você normaliza? Você normaliza isso através da função de timeout do JavaScript. Como que é essa função? Essa função ela é a setInterval, ok? A setInterval ela oferece a possibilidade de você executar uma função a cada tempo que você quiser, beleza? Por que que isso é interessante? Porque aqui no segundo parâmetro dela, em que você acrescenta o delay, você vai colocar o frame rate de 60 Hz. Como que eu faço isso? Caramba, você está falando um monte de coisa complicada. Segue aqui comigo. Aqui a gente vai colocar, olha só, o setInterval, ok? Aqui você vai colocar a função que você quer executar, que no caso é a função draw, e aqui eu vou colocar assim, ó, 1000 dividido por 60, ou seja, ele vai executar isso daqui 60 vezes por segundo. A setInterval, ela executa algo a cada milissegundo. 1000 milissegundos é 1 segundo, ok? Nossa, quanta matemática você deve estar aplicando aqui, você talvez deve estar até confuso, mas fica tranquilo, porque isso daqui é bastante fácil de você aprender e você vai aprendendo no dia a dia, beleza? Aqui junto comigo, na Masterclass e tudo mais. Então ela tá executando aqui e é óbvio que a bolinha tá parada, né? A bolinha tá parada por quê? Porque eu não tô incrementando a posição X e Y da bolinha. Então se eu vier aqui em ball, ok? Eu vou criar um método aqui, ok? Eu vou criar um método que vai ser um método que vai ser chamado pela sua própria função draw. Esse método, que ele é um método privado, é o método que a gente utiliza aqui internamente dentro desse objeto. Então, normalmente a gente não exporta ele, não utiliza de fora. O JavaScript ele não é conhecido pelo seu mecanismo aqui
de orientação objeto e tudo mais, como o TypeScript, que já é uma evolução. Portanto, nesses casos a gente coloca aqui underline move, que representa uma função privada, ok? Então a gente vai colocar function e aqui a gente vai colocar o quê? This.x mais igual a 1, this.y mais igual a 1, e aqui o que eu vou fazer? This.underline move. Eu vou chamar a função move da própria bola, de mim, que sou a bola. Então se você pegar aqui e dar um refresh na sua tela, você vai ver a bolinha se movimentando. Ela está se movimentando no eixo X e no eixo Y. Mas olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Ela vai passar. Ela vai passar o campo por quê? Porque a gente ainda precisa implementar a regrinha, tá? Só que eu quero ainda brincar aqui com você e colocar mais uma propriedade chamada speed. A velocidade dela está sendo incrementada de 1, só que agora ela vai ser incrementada de 5. Tá? Então vou colocar aqui this.speed. E daí a gente vai também aplicar isso para y. E veja que ela vai começando a andar. Dependendo de como você está assistindo o vídeo, na resolução, no frame rate do vídeo, você vai ver a bolinha dando uma engasgada, tá? Isso porque a gente está utilizando aqui o setInterval sem a função, sem a API do HTML5 de Animate Frame. E como é que a gente faz para animar o nosso frame, ok? A gente basicamente utiliza esse comando aqui, ó, window.animateFrame igual a abre parênteses, fecha e executa de novo, tá? De function que retorna window request animate frame ou webkit request animate frame ou mouse request animate frame. O que isso daqui faz? Isso daqui chama todas as funções possíveis de animate frame para quando você estiver utilizando, por exemplo, um browser Mozilla ou Microsoft ou Opera ou WebKit, que é o engine do Google Chrome, ele possa executar qualquer uma dessas daqui se a chamada oficial não funcionar. Daí o que eu vou fazer? Aqui no nosso caso, eu vou colocar o quê? Agora uma função main que vai substituir isso daqui. Então a função main, ela vai chamar basicamente o animate frame, que é essa função, e vai passar a minha função principal. Ou seja, ela vai sempre ficar nesse looping de função. Ainda eu preciso chamar o meu setup novamente. O setup está sendo chamado aqui, mas eu vou apagar só para ficar numa ordem legal. E eu preciso executar a primeira vez o main, porque senão ela não starta e não chama o animate frame e fica dentro do nosso looping. Agora o que acontece? Se você perceber, a bolinha está com um movimento bem mais suave, um movimento de suavização da animação, fazendo com que a nossa bolinha flua ali tranquilamente pelo campo, como se fosse um campo de grama recém-cortada. Sei lá porque eu pensei nisso. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui o game, que a gente já tá dando aquela brisada, vamos animar o negócio aqui. Então agora o que a gente precisa fazer? Agora eu vou, além de animar a bolinha, eu vou animar agora a nossa raquete esquerda. E a raquete esquerda, ela vai seguir o movimento do mouse, do jogador, do humano que tá ali brincando com o joguinho. Ela vai seguir o eixo Y do mouse. E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um outro objeto chamado mouse, que ele vai possuir duas propriedades, X e Y. E eu vou colocar aqui primeiramente como valor 0, ok? E logo na sequência eu vou criar um evento, ok? Em cima do Canvas Element. Então vou colocar aqui, ó, Canvas Element, ponto, add event listener, e aqui eu vou colocar o que eu quero de evento. Os eventos dentro do JavaScript permitem que eles executem alguma coisa em função de um estímulo externo. No nosso caso aqui é o mouse move. O mouse move, quando acontecer um movimento, você vai executar essa função aqui, ó, function, que recebe o parâmetro e ela vai fazer o quê? Mouse.x é igual e.page x. E aqui o y é igual a page
Y, ok? Então, sempre quando eu movimentar o meu mouse, ele vai executar essa função e atribuir para esse objeto mouse as suas posições X e Y, ok? Agora, a nossa left pedal vai assumir o quê? A nossa posição Y do mouse, mouse.y, ok? Só que veja, eu ainda preciso fazer com que isso sempre fique na função move, porque desse jeito que está aqui, ela é atualizada só a primeira vez. Então eu vou colocar aqui, ó, field.w, field.h dividido por 2, ela inicia ali no comecinho, e aqui ela vai ter a função move dela. A função move recebe function, que nada mais é do que dis.y igual a mouse.y. Lembrando que todas as funções move são chamadas dentro da função draw. Aqui deixa eu só colocar a vírgula aqui. Então fica dis.underline.move, ok? E com isso, olha só, olha aqui, ele segue o mouse, beleza? Agora vamos animar aqui a nossa right pedal. A right pedal, por hora, a gente vai colocar seguindo a bolinha. Então eu vou colocar aqui, ó, field. Ela vai iniciar com field.h dividido por 2, ou seja, na metade da altura do campo, ok? Underline move function. E agora eu acredito que você já deve até ter pego o jeito, né? Tipo, nossa, entendi agora como que esses objetos se interagem. Fica ligado que você vai entender agora como a bolinha vai interagir com todos os outros objetos. Então a gente vai colocar dis.y igual a ball.y. Eu vou pegar o y da bola e vou atribuir diretamente para ele, beleza? Aqui na sequência eu vou colocar dis.underline.move. E talvez, até pensando alto aqui, que você pode estar até aprendendo mais de orientação objeto aqui dentro dessa Masterclass do que propriamente lógica de programação. Claro, se você tiver curiosidade, tiver tido essa dificuldade anteriormente. Eu falo de orientação objeto, que não é algo fácil de se aprender. Então, olha só, agora a nossa raquete está seguindo. Claro que, como a bolinha ela não tem um efeito de chegar ali no final e quicar, ou sei lá, o right pedal foi lá para baixo. Não vou nem falar para onde ele foi, mas tudo bem. Ele seguiu ali a de infinito e está seguindo a bolinha até agora, né? Então, olha só que interessante. Mas agora começa a ficar a parte legal. Por quê? Porque eu vou começar a implementar dentro do método move da nossa bolinha a física. Então, a gente vai colocar um método aqui chamado calcPosition. Então, o calcPosition é uma função que ela vai calcular a posição da bolinha e vai alterar a trajetória x e y dela para que ela possa rebater no campo, ou seja, quando acontecer dela chegar, por exemplo, no final aqui do campo, ela vai mudar a sua trajetória, mudar o X e mudar o Y, tá? Mas por hora, olha só que interessante, aqui eu estou iniciando ela com um valor aleatório, agora já dá para a gente colocar no meio do campo, então eu vou colocar ó, field.w dividido por 2, e aqui é o field.h dividido por 2. Agora ele inicia certinho no meio, né? Tá vendo? Ela sai do meio do campo, ok? Bom, vamos lá. Vamos começar a calcular. Eu vou pedir ajuda de novo aqui para os universitários, portanto eu vou abrir aqui o meu PowerPoint, que aqui tem um desenho. Fica tranquilo que eu não virei técnico de futebol aqui ainda. Tá? Isso daqui é só um esquema de lousa para você entender como que a gente vai conseguir calcular. Olha só, imagina que eu tô aqui ó, no finalzinho do campo. Tá? Eu vou aumentar o zoom aqui, dei um zoom, beleza? Tô no finalzinho do campo. O que a gente precisa fazer? A gente vai estar incrementando essa bolinha de X e Y, não vai? Então, mais um e mais um. Então, ela vai começar a seguir esse caminho aqui. A bolinha saiu daqui, caminho hipotético, só para você entender. Ela está seguindo aqui e no momento que ela for passar a altura do campo, veja que a altura começa de cima até embaixo, eu inverto agora que ao invés de eu ficar somando Y, eu vou subtrair Y. Continuo somando X, ok? O X vai somando, só que agora o Y, ao invés de somar para ela continuar descendo, não, agora ela vai
subir. Por isso que eu tenho aqui, ó, mais 1 e mais 1. Eu chego aqui, continuo com mais 1 de x, menos 1 de y, e ela segue nessa trajetória, ok? Com isso, você consegue aqui no Calc Position começar a fazer a sua continha aqui de parada relativa às laterais, ok? No nosso caso aqui, dentro do Calc Position. Eu tô olhando dentro da minha colinha aqui, porque eu não consigo fazer tudo de cabeça. Brincadeiras à parte, vamos lá. Para a gente começar a brincar, olha só, eu vou colocar mais propriedades aqui. Além da propriedade Speed, eu vou colocar, ó, Direction X, ok? Aqui vai ser 1 e aqui Direction Y, aqui de 1, ok? Essa posição X e Y vai ser substituída aqui, ó, XY, ok? Então eu vou colocar aqui a Direction X, vai ser this, e aqui this.direction Y, mais this.speed. Ou seja, como é de 1, nada mudou. Perdão, aqui é vezes, tá? Aqui é vezes. Como é de 1, nada mudou. Porque se o meu speed é 5 vezes 1, continua sendo 5. Só que isso vai fazer a diferença aqui no Calc Position. Já tô até ficando gago, de tão empolgado que eu tô ficando e falando até mais rápido, pensando mais rápido que eu posso falar. Vamos lá, então. Vamos fazer aqui. Agora, no Calc Position, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um if, tá? Ou seja, se o meu if detectar que eu estou passando da lateral de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha direção de y, ok? Então, vamos lá. This.y, se ela é maior que field.h, beleza? Então, quando acontecer essa situação, eu vou reverter o y. O que é reverter o y? É fazer isso daqui, ó. Reverse I function, ok? E é this.y, ok? Vezes, eu vou colocar aqui, ó, igual, só para você entender, igual a this.y vezes menos 1. O que isso aqui faz? Pensa comigo, se y é igual a 1 e eu multiplico isso por menos 1, o resultado só pode ser menos 1. E olha só que interessante, porque agora, se ele é menos 1 e eu multiplico ele por menos 1 de novo, ele volta a ser 1. Então o fato de eu multiplicar sempre alguma coisa por menos 1 faz com que ele inverta o sinal, o que faz com que o dis.y possa agir como um fator de direção, ok? Nesse caso aqui, precisa ser direção, tá? Fez toda essa explicação e errei aqui, é só direção, beleza? Então a direção passa a ser de 1 multiplicado por menos 1, e se ela for menos 1, multiplicado por menos 1 de novo, ela volta a ser 1. Nesse caso aqui, a gente pode fazer simplesmente, olha só, vezes igual, ok? E eu vou fazer a mesma coisa para x, porque eu vou precisar também do x logo na sequência, então a gente já vai fazer aqui, beleza? Mas vamos voltar para o nosso Calc Position. Se eu detectar que o x está sendo maior que a altura do meu campo, o que eu faço? This.reverse I. Ou seja, eu vou reverter o meu y, beleza? Fazendo com que a bolinha ela faça aquele procedimento de chegar ao final do campo e voltar. Ok? Vamos só dar uma analisada aqui, vamos ver se eu fiz direito. Ela tem que chegar aqui e ela não bateu. Por quê? Porque eu não estou calculando aqui o Calc Position. Eu não estou chamando ele aqui antes do move, tá? Então tem que colocar aqui, ó, this.calc position, espero que ele funcione agora. Então ela vai e bateu, beleza? Claro que eu não estou fazendo ainda o final da quadra, né? Então agora ela vai lá de infinito para quadra. Mas se você perceber aqui, ó, ela pega metade da bola. Então só quando chega no centro dessa esfera, ela rebate. Por quê? Porque eu estou considerando aqui dentro do Calc Position a altura do campo, mas não estou descontando do y o raio, tá? Então eu tenho que colocar aqui, ó, nesse caso, o field menos dis.r, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Então ela bate como se fosse a pontinha da bola, tá vendo? Só que, como eu tenho que ainda considerar a direção, eu vou fazer mais uma trava aqui dentro do meu código. Ela vai considerar isso quando this.direction y ela é maior que 0. Ou seja, quando ela está, de fato, incrementando, quando ela está descendo essa bolinha,
beleza? E agora, como que eu vou fazer a questão da bolinha rebater aqui no teto, né? Porque aqui é a base, como que a bolinha vai rebater aqui no teto? Eu vou fazer uma regra bem parecida, ok? Eu vou copiar isso daqui, eu vou colocar aqui um parênteses, vou fazer de uma forma mais organizada aqui para você, beleza? Eu vou colocar assim, uma regra, ok? E essa regra tem que ser concomitante com a outra. O que isso significa? Significa que ela pode ser, perdão, aqui é ou, pode ser essa regra ou essa, você reverte. Agora, qual que é a regra da lateral superior, do teto da nossa quadra? É do campo da quadra. Diz.y menor que diz.r, ou seja, tiro aqui o raio, se ela for menor que zero. Por que se ela for menor que zero? Porque lembre-se que o nosso fill rect, o 0, 0, deixa eu só ajustar aqui, essa altura de y aqui já é zero. Então, se a bola começar a subir aqui na parte de cima, o que vai acontecer? Ela vai representar um valor negativo, né? Então, eu vou colocar isso e diz.direction de y, ela é menor que zero, beleza? Então, se ela já estiver descontando. Então, vamos agora, ao invés de colocar xy, vamos colocar aqui, ó, x. Eu só vou trazer a bola um pouco mais para cá para ela iniciar lá de cima e conseguir rebater, beleza? Então, eu vou colocar aqui 0, 0. Só deixei comentado aqui, tá? Então, veja que ela rebate. Deixa eu tentar diminuir o meu campo aqui, senão eu acho que ela não vai conseguir, ó. Ó. Então ela vem, rebate aqui em cima e rebate aqui, beleza? Então com isso a gente cria o nosso efeito de rebatida, tá? Então coloca aqui, ó, calcula a posição vertical da bola eixo Y, beleza? Então esse if aqui, ele calcula. Então ele verifica se a posição da bola está chegando lá no teto superior descontado do seu raio, eu inverto a posição do Y, fazendo com que agora ela passe a descer. E essa regra também vale caso ela esteja lá embaixo e ela é maior que a minha altura do campo. Então veja só que interessante quantas coisas você pode aprender brincando com o jogo. Porque quando você enxerga aqui, cara, você está enxergando, você está vendo os objetos, você está vendo as coisas interagirem. Isso daqui é um efeito lúdico. Cria um efeito lúdico na sua mente e eu garanto para você, se você fizer essa Masterclass aqui, ou fizer os outros projetos que estão aqui lúdicos também dentro da plataforma, cara, é impossível você não conseguir aprender lógica de programação, porque você está vendo, você está fazendo algo lúdico. Como que as crianças aprendem? Brincar com as coisas. Lúdico, elas têm que ver, elas visualizam, então você está aprendendo isso no bom sentido como uma criança aprende, beleza? Agora vamos fazer a implementação da nossa raquete, porque veja, ela está passando reto da raquete do computador. E para isso, a gente vai fazer aqui mais uma implementação dentro do Calc Position da bola. Veja que o objeto bola, ele é o objeto mais complexo possível, porque é a bola que interage com todos os elementos do jogo, né, com a raquete e tudo mais, beleza? Então aqui eu vou colocar, ó, verifica se o jogador 1, no caso, o humano, né? Humano fez um ponto, ok? Como que ele verifica? Ele verifica assim, ó. If diz.x, agora a gente está mexendo com o eixo horizontal, beleza? Horizontal, a gente está colocando isso aqui agora no horizonte. Se o x.y, o x é maior que field.w, ou seja, se o x ultrapassar o nosso W, se ele estiver ultrapassando, o que eu vou fazer? Eu vou verificar agora na sequência, calcula a posição da raquete no eixo Y. Por quê? Porque se ele estiver ultrapassando, eu preciso saber se não tem uma raquete no meio do caminho, né? Porque se tiver uma raquete no meio do caminho, o que eu preciso fazer? Preciso rebater a bolinha. Ele precisa saber se a raquete do jogador 2, ela está na trajetória da bola, ok? E é isso que eu vou fazer. Agora, então, veja que eu estou trabalhando com ifs aninhados. Então, a gente tem esse if aqui e esse if que agora verifica a bola na posição da raquete. Então, eu vou colocar aqui, ó, diz.if
Y, ok? Maior que right pedal ponto Y, ok? Então eu preciso verificar o Y da minha bolinha. Ela tá maior que o Y da, da, da minha raquete direita. Eu dei uma brisada aqui. E this.y está menor que o right pedal.h, ou seja, eu verifico, perdão, ponto .y mais right pedal.h. Ou seja, eu verifico aqui, beleza? Deixa eu pegar meu slide final aqui, se a bolinha, ok? Deixa eu apagar aqui, ó, que daí fica mais claro para você. Vou usar isso aqui. Ele verifica se a bolinha está passando por aqui ou por aqui. Ou melhor, esse primeiro if verifica se ele está dentro do intervalo do intervalo da posição Y do meu right pedal, se o eixo Y está alinhado com esse Y aqui, e esse Y, ok? É E mesmo. Se esse Y ele está dentro dessa parte. Porque se ele estiver em uma dessas posições aqui, nesse intervalo de posições, o que eu preciso fazer? Eu preciso rebater a bola, né? Se não, eu preciso fazer o ponto, ok? Olha só. Rebater a bola, ok? Rebater a bola significa this._, reverse, x, ok? Então o que eu vou fazer? Vou reverter o x. Só que lembra que a gente já falou que o y, que é o ponto central da bolinha, precisa descontar o raio. Então aqui eu coloco mais this.r e aqui eu coloco menos this.r, ok? Porque eu vou considerar a parte superior e inferior da minha raquete. E agora a gente vai fazer o ponto aqui. Fazer ponto significa interagir com o objeto score. O objeto score é o objeto que vai escrever aqui na tela. Fica tranquilo que eu já vou fazer isso aqui com você, tá? Fazer o ponto. Vamos só primeiro dar uma olhada e testar a parte de rebater o nosso joguinho. Então ela vai vir aqui e olha só, rebateu. Mas se você dá uma olhada aqui, você vai ver que a bola, ela chega e rebate lá no fundo do campo, né? Por que que ela tá rebatendo no fundo do campo? Porque aqui a largura do campo, ela precisa descontar o menos this.r, que é o raio da bola, menos o right pedal.w, a largura da nossa linha, menos o gap de x, que é esse descolamento que eu tenho aqui da nossa raquete. Veja que ela vai bater bem aqui na pontinha, né? Então olha só que interessante, ela consegue rebater. Só que agora a gente precisa usar a mesma ideia para rebater a raquete do mano, tá? Então aqui verifica se o jogador 2 computador fez um ponto, ok? E aqui é o mesmo esquema, só que agora a gente precisa fazer a regra de ifs invertidos, jogar isso lá para a raquete esquerda, tá? Então eu verifico, olha só, this.x, o x da bolinha é menor que this.r mais left pedal.w mais gap de x. O que isso significa? A minha bolinha, ela é menor, né? A minha bolinha, perdão, aqui é R. A minha bolinha, ela é menor que o... Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai entender, tá? Vou colocar o zero aqui, tá? A minha bolinha, ela é menor que zero, ou seja, eu estou chegando com a minha bolinha e passando para cá, ó. Eu estou passando para cá, ok? É menor que zero, só que lembre-se que essa bolinha ela não pode bater aqui, ó, no fundo do campo. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que chegar aqui e bater na raquete. Para bater na raquete eu tenho que considerar esse gap mais a linha, não é verdade? Então eu vou voltar aqui, olha só, o raio da bola mais o left pedal, beleza? Essa largura da linha mais esse descolamento que ela faz aqui, beleza? Eu acho que eu falei rápido das outras vezes, talvez pode ter ficado um pouco confuso, tá? Vou colocar aqui de novo, calcula a posição da raquete no eixo Y, ok? Então agora eu verifico se agora a minha bolinha, ela está batendo daqui até aqui, beleza? Nesse intervalo. E qual é esse intervalo? This ponto
y maior mais dis.r, aqui eu já estou fazendo a compensação de raio, ok? Mais left pedal ponto y e o dis.y menos dis.r, ok? É menor que left pedal.y mais left pedal.h. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso considerar que eu preciso pegar o ponto x. E o ponto x vai ser o x da minha raquete mais a sua altura. É o que esse segundo if aqui faz, beleza? Aqui eu vou verificar que é rebate a bola, else, faz o ponto. Beleza? O rebate a bola você já sabe que é o reverse x. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Então vamos lá. Espero que tenha funcionado. Ele rebate, você vê que ele está até lerdo, né? Ele quase não consegue rebater a bola. Vamos dar uma olhada aqui. E ele rebateu a bola. Então aqui eu já tenho a dinâmica do nosso jogo praticamente implementado. Só que se a gente verificar aqui, se a bolinha segue, né, lá para o infinito, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que eu crie agora um score, crie uma pontuação para que a gente possa pontuar o humano ou o computador e fazer mais alguns detalhes ainda na física do jogo. Pô, mas não desiste não, cara. Por favor, segue aqui comigo porque você vai se sentir bastante feliz aí e bastante satisfeito quando você finalizar esse jogo. Você vai poder brincar com o seu próprio jogo. Eu aposto que se você nunca criou um, vai ser uma satisfação imensa poder brincar com o seu próprio jogo. E como isso aqui é HTML, você até poder publicar e mostrar para seus amigos, beleza? Vamos lá agora criar o objeto score. Então a gente vai colocar aqui const score igual, beleza? E o score vai ter algumas propriedades como human, que vai ser 0, computer 0, opa, 9 não, 0. E vai ter uma function aqui, ó, um increase human, que é uma function, beleza? E aqui, o increase computer. Aqui o que eu vou ter? This.human, mais, incrementa a pontuação humana, incrementa a pontuação do computador, e aqui eu vou colocar o método draw. O método draw ele já faz aquilo que você já deve imaginar, beleza? Só que agora de uma forma diferente. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever na tela. Como que a gente escreve utilizando o Canvas, tá? Aqui eu vou chamar o Canvas Context e vou definir a fonte. A fonte, eu vou utilizar o Arial, que tem em todo o computador aí, Windows, Linux, sei lá. Tem o Bold aqui, 72 Arial. Aqui eu vou colocar o texto centralizado, o baseline top, o Fill Style com um verde um pouco mais escuro. E o que ela vai mostrar na tela? Ela vai mostrar a pontuação do humano, ok? No quarto do game, tá? No quarto lá do campo, tá? Qual é o quarto? Esse lado aqui. Então eu vou pegar a bolinha e mostrar aqui para você. Esse é o primeiro quarto. Se a gente dividir o campo em quarto, esse aqui é o primeiro. E o computador, ele vai mostrar no terceiro quarto, que é metade mais o quarto. Ou seja, ele vai mostrar aqui para mim, beleza? Agora, o score, eu preciso chamar aqui, ó. Olha só, dentro do método draw, desses outros caras aqui, ó. Score.draw. E agora, ele passa a mostrar aqui, ó, olha só, 0 a 0. Beleza? Todo esse posicionamento, todos esses comandos que eu estou colocando aqui, é legal depois você brincar, porque é até para você criar alguma coisa mais original, mudar a cor do fundo, até depois incrementar as regras aí que você estiver trabalhando, beleza? Só que vamos parar de papo furado, vamos lá, vamos colocar aqui. Como que eu faço ponto? Agora aqui no ball, eu vou fazer o ponto de quem? Eu vou fazer o ponto do jogador 1, ok? Então eu vou fazer o quê? Score.increase human. Olha só que interessante. Increase human. E o que é increase human? É fazer lá a posição que eu quero, né? Fazer lá o ponto no humano, que basicamente é somar essa propriedade. Agora, a gente tem o increase computer, ok? Então, deixa eu colocar aqui, ó, increase computer. Então, a gente vai colocar agora esse carinha, ele vai rebater, beleza? E agora eu vou deixar essa bolinha fazer um ponto e vamos ver o que ele fez. Olha só, ele colocou aqui. Só que, se você perceber o que está acontecendo, ela está indo
ad infinito, então ele vai entrar aqui em todo esse looping e vai ficar incrementando, no caso, a pontuação de humano ou computador. Agora, o que eu preciso fazer com essa bolinha é fazer a parte de pontuação, ou seja, fazer com que essa bolinha ela possa fazer um point up, que a gente chama, tá? Pontuar. O que é esse point up? É uma função que basicamente ela coloca a bolinha no centro e pontua ali alguns detalhes, tá? Eu vou colocar ela aqui dentro do nosso objeto. O objeto bola, como eu disse, originalmente é o mais maior objeto, né? E eu vou colocar logo aqui, ó, debaixo do move. Deixa eu só expandir para ver se eu não estou colocando no lugar errado. Aqui. Então eu vou colocar o método point up. O método point up seria como se fosse um método de reset, né? Já que eu fiz um ponto, agora eu preciso colocar a bolinha no meio, que ela recebe function. E agora, o que eu vou fazer? Diz.x é igual field.w dividido por 2, diz.y igual a field.h dividido por 2. Ou seja, quando eu chamar o point up, aqui logo depois que eu fizer um ponto, deixa eu só voltar aqui, ó, no calc position, tá? Então, increment human, this.point up, ok? Ela vai voltar à posição. Deixa eu só diminuir a janela, senão essa bolinha, do jeito que ela tá lenta, ela vai demorar um ano, né? Então ela vai vir aqui e agora ele fez a posição. Então veja que aquilo não acontece mais. 1 ponto para o computador, 0 para o humano, ok? Só que a gente precisa ainda deixar esse jogo mais legal, né? Por quê? Porque ele está basicamente sem física nenhuma. Só tem um detalhe, no momento que eu faço o meu point up, tá? Eu preciso fazer a reversão aqui, tá? Então eu vou colocar, ó, this ponto underline reverse x. Para quê? Para que o outro jogador saia basicamente jogando, tá? Claro que você poderia colocar a bolinha lá, mas eu saio com a bolinha aqui, nesse caso, dando a bolinha para o jogador que venceu. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui. Então, em vez dela sair por o cara que perdeu o ponto, ela sai para o cara que ganhou o ponto. Como se fosse uma simulação que eu pego a bolinha e jogo ali do meu campo no ping-pong, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Dentro do meu right pedal, eu vou colocar aqui uma função chamada speed up, ok? A gente vai colocar aqui, ó, speed up. E como você já pode imaginar, ele aumenta a velocidade da minha raquete, ok? E para isso eu vou colocar aqui uma propriedade speed e vou colocar aqui ele como sendo 5, beleza? E aqui a gente vai colocar, no caso, o speed up. O speed up, a única coisa que ele vai fazer é this ponto, o speed, mais. Esse speed ele vai aumentar a velocidade, porque a gente precisa ainda incrementar essa função de movimentar o eixo Y ali da nossa raquete. Ele está muito desigual, porque ele está acompanhando a bolinha. Então, a todo momento que a bolinha vai movimentando, ele se movimenta junto. Então, à medida que ele vai se movimentando com a bolinha, ele se torna desigual para o humano, porque a gente tem um delay de perceber a bolinha chegando e movimentar enfim, o pedal ali, né, a raquete, mas o computador não tem esse delay, então por isso não fica, ele fica bastante desleal, tá? Então aqui eu vou colocar uma velocidade, ele vai aumentar a velocidade gradualmente, então o right pedal, no momento que eu ter o point up, eu vou colocar aqui, então, o right pedal ponto o speed up, ok? Só que eu ainda vou dar um speed up na minha bolinha, tá? Porque daí a bolinha precisa aumentar de velocidade, senão vai parecer um jogo de comadres, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um speed, e aqui eu vou colocar um método chamado speed up, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, speed up, recebe function, e aqui eu vou colocar this.speed mais igual a 3. Então a bolinha ela aumenta de 3 em 3, então eu vou chamar esse método aqui logo depois do point up. Então eu vou dar um reverse e vou chamar aqui, ó, this underline speed up, ok? Veja que no momento que eu começo agora a brincar, tá? Eu vou deixar aqui o computador ganhar. Você percebe que a bolinha fica mais rápida, tá vendo? Então a bolinha fica mais rápida aqui e
o jogo começa a ficar bacana. A gente só precisa agora implementar uma física um pouquinho melhor para a raquete, porque como eu disse, se você perceber, ela nunca perde, ela sempre vai seguir o Y da minha bolinha, tornando assim o jogo desleal e criando uma desmotivação para o usuário que joga, tá? Pro gamer. Vamos vir aqui então no right pedal. Right pedal, cadê você? Já tô me perdendo aqui. Right pedal, beleza. Então agora essa função de movimento vai ser da seguinte forma, tá? Eu vou colocar aqui, ó, if right pedal ou dis.y se ela mais o dis.h dividido por 2, ou seja, se eu pegar aqui o meio da minha raquete, se ela for menor que o ball.h mais ball.r, considerando o raio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, dis.y mais igual dis.speed. Ok? Se não, eu vou colocar dis.y menor igual dis.speed. Ok? Por que isso daqui? Porque ela cria agora um movimento de y em função do speed que eu tenho. Então, se eu tiver um speed muito lento, muito provavelmente esse cara aqui ele vai começar perdendo. E depois, à medida que eu vou incrementando os speeds, à medida que eu vou dando o speed up, a minha raquete vai ficando um pouco mais esperta, tá vendo? No início ela é lerda, mas tá vendo que ela já tem aqui. Ela só ficou meio maluca porque ela sumiu pro espaço. Deixa eu ver o que ela tá fazendo aqui. Deixa eu só conferir. dis.y mais dis.h dividido por 2. Se ela é menor que o ball.y mais o ball.r. Eu tinha errado aqui, tá? Então veja que ela é a tartaruga. Vamos lá. Ó, agora ela já ficou um pouco mais espertinha. Mas ainda o humano, talvez, dependendo do lugar onde bate, ela possa perder um ponto. Quer ver, ó? Vou colocar aqui. Vai, filha, perde. Eu preciso fechar a Masterclass. Vai! Vai! Deixa eu fazer uma sacanagem aqui. Vai! Caralho, eu vou ter que resumir o vídeo. Ah, foi! Bom, agora ela começa a ficar loucão, beleza? Essa é a parte divertida de fazer o... Daí você pode fazer cheats no seu jogo. Pode brincar. Olha aqui. Cara, muito engraçado. Bom, meu velho, é isso, cara. Com isso daqui você implementou aqui o seu primeiro joguinho, né? Claro que se não é, vai ser o jogo do PlayStation 5. Tá longe de ser um jogo desse tipo. Mas é um jogo, cara, que sinceramente você pode brincar com ele. Você vai aprender muito com esse jogo aqui. Principalmente porque você vai estar trabalhando com parte básica de lógica de programação, a parte básica de orientação a objeto, e você vai tirar o foco da parte chata da programação, que é ficar montando telas de cadastro e tudo mais. Mais do que um exercício, isso aqui é uma brincadeira e a gente aprende muito bem brincando. E é essa estratégia que a criançada usa, beleza? E se você curtiu esse conteúdo aqui, cara, e você gostaria de aprender mais sobre programação, a fazer essas coisas aqui e também fazer coisas mais sérias como aplicativos, sistemas e tudo mais, eu convido você a conhecer a comunidade Dev Samurai de Programação. Lá a gente tem mais de 60 cursos, 23 projetos e contando, porque periodicamente a gente sempre cria mais conteúdos lá, como esse daqui lúdico e também bastante avançados, mas que você vai ganhando experiência e vai brincando aqui, beleza? O link está na descrição e fixado no comentário. Se você gostou desse tipo de conteúdo bem prático aqui, periodicamente eu solto as aulas aqui nesse canal também, as minhas Masterclass, então já se inscreve, deixa o seu like e me acompanha aqui também nos próximos conteúdos. Fechou? Um forte abraço, até a próxima Masterclass.